ver que aqui em cima ficar... Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos apresentar aqui a mesa, né, de artigos do 4º Seminário Nacional do Observatório de Custos e Economia da Saúde, com o tema de estratégias, financiamento e inovação no Sistema Único de Saúde, cenários da pandemia de Covid-19. Então, nessa mesa, a gente vai ter a apresentação de 2 artigos, né, que foram selecionados para essa apresentação. O primeiro artigo será o gasto com campanhas de saúde preventiva e resultados em índices de monitoramento, o caso da dengue no Brasil. Esse artigo vai ser apresentado pelo seu autor principal, Ribamar Marques Pereira, e seus colaboradores, né, que fazem parte desse artigo também. O segundo artigo vai ser opções reais e diagnósticos relacionados de grupos da gestão hospitalar. Os autores principais são a Milena, de Cássia Rocha, e Yuri Laurichin. Eu sou o Matheus Prata e serei o moderador dessa mesa. A dinâmica da apresentação vai funcionar a apresentação com 20 minutos, 10 minutos para o debate, né, com interações, cada um vai ter esse tempo, e no final a gente faz o fechamento das apresentações. Quem tiver alguma dúvida pode colocá-la no chat, que vamos abordá-las aqui ao final da apresentação. Por favor, Ribamar Marques Pereira, a palavra é com você. Olá, boa tarde a todos, né? Sou Ribamar Marques Pereira, docente do curso de administração da UFAM. Vou começar a compartilhar um momentinho. São um dos autores, né, do artigo Gasto com campanhas de saúde preventiva e resultados em índices de monitoramento, no caso da dengue no Brasil, juntamente com o orientador, professor Dr. Manuel Carlos Oliveira Júnior, que se encontra aqui presente. Posso começar? Então, a dengue ela é causada por um arbovirus que se apresenta, né, em 4 tipos diferentes, e esses 4 tipos de sorotipos eles são encontrados no nosso país, que é a DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. Então, de acordo com o Movimento Médicos Sem Fronteiras, esse vírus é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, que também é responsável pelo chikungunya, febre amarela e zika. De acordo com o Lenz e Pola 2004, né, os materiais informativos produzidos e divulgados em campanhas de saúde pública, eles podem ter grande relevância, né, no esclarecimento da população acerca da prevenção, orientação, controle, sintomas e cuidados a respeito da dengue no Brasil. A partir desses fatores, né, nós temos como objetivo geral identificar se há uma relação entre os gastos com propagandas governamentais, né, no combate à dengue e o aumento ou diminuição da incidência da doença no Brasil, e verificar os resultados, né, dos indicadores da doença, e temos como objetivos específicos identificar quais os gastos com as campanhas, né, no período de 2009 a 2019, os resultados dos números de casos da doença no Brasil nesse mesmo período, e analisar se a partir dessas campanhas de prevenção se ocorreu ou não a diminuição ou aumento do número de casos no país. Ele justifica-se, né, pela importância de medir gastos com campanhas de saúde preventiva, analisar esses resultados em índices de monitoramento e fazer as considerações a respeito dos gastos públicos e sua eficácia na prevenção ou não da dengue em nosso país. Segundo Keller e Kotler 2006, a propaganda ela é qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens, serviços, por um patrocinador identificado. E elas podem ser da iniciativa privada ou pública, né, de agentes governamentais, do governo federal, instituições sem fins lucrativos ou de caridade. Santana, por sua vez, define que a propaganda ela é uma técnica de comunicação em massa paga com a finalidade de fornecer informações, desenvolver atitudes, promover ações benéficas ao anunciante, geralmente para vender um produto ou um serviço. Nesse caso, né, desse artigo, é para a prevenção de combate à dengue no país. Então, em todo o Brasil são realizados diversos tipos de campanha com o objetivo, né, de promover o controle e o combate à dengue no Brasil.
De acordo com Moreira e Magalhães de 2013, a grande maioria dessas campanhas dá ênfase no controle do mosquito da dengue no Brasil, né? O objetivo dela é promover esse controle, promover essa orientação junto a todos os brasileiros para que o número de casos da doença, né, não cresça ainda mais no nosso país. E o Brasil ele gasta 2 vezes mais para tratar das vítimas da dengue do que com a prevenção dessas doenças, não somente através das campanhas, mas como prevenção mesmo nas visitas e em outros modais que o governo poderia utilizar. Os estados e municípios, eles, de acordo com o Siqueira 2015, eles dizem que eles ficam com toda a responsabilidade do combate ao mosquito no estado, no município, e não recebem ajuda financeira adequada do governo federal. De acordo com o Estadão 2018, o avanço pelo Brasil das 3 doenças transmitidas pelo vetor, né, do Aedes aegypti, que é a chikungunya e o Zika vírus, ele causou um prejuízo de pelo menos 2,3 bilhões, né, gerando um impacto de 2% no nosso PIB. Juntos, as 3 doenças, né, a dengue, a zika e a chikungunya, elas somam cerca de 2 milhões de casos nesse período e geram um caos na saúde pública brasileira. E, de acordo com o Ministério da Saúde, né, através do governo federal, ele diz que ele faz sim a oferta de fornecimento de insumos, herbicidas para o combate do vetor, fumacês, testes, diagnósticos, sempre que solicitado pelos gestores locais, tanto do estado quanto do município. Ele diz também que tem investido em ações de comunicação, campanhas publicitárias, tem investido os recursos financeiros para as ações de vigilância em saúde, né, durante o ano de 2010 a 2018, foram investidos cerca de 1,3 bilhões, né, no combate à dengue no Brasil. Só que foi identificado que esses valores eles não são totalmente transparentes, né? Durante o estudo, a gente viu que no site de transparência do governo federal, ele não especifica diretamente como é gasto esse valor, né? Foi muito precário obter essas informações nos sites de transparência do governo. Então, nós utilizamos como metodologia, né, a pesquisa a respeito dos gastos com as campanhas publicitárias contra a dengue no nosso país. Nós obtivemos essas informações através de artigos, sites, periódicos, revistas, né, utilizando palavras-chave como combate à dengue, prevenção, controle, transparência, gastos públicos, campanhas publicitárias, governo federal. Utilizamos também como pesquisa sites do governo federal, Ministério da Saúde, Transparência, Fundação Fiocruz, Médicos Sem Fronteiras, entre outras instituições, né, e sites de jornais ligados a informações relevantes da saúde. Então, segundo a Delgado, 2006, o objetivo de estudar o comportamento no conjunto de 2 variáveis é verificar como estão relacionados e não usar uma para predizer o resultado da outra. Então, para isso, a gente utiliza-se de outro instrumento estatístico denominado coeficiente de correlação. Ele serve como medida para identificar, né, quão fortemente estão relacionadas 2 variáveis. Ainda segundo Delvore, esse coeficiente ele varia de -1 a 1, passando por 0, onde -1 significa, né, que todos os pares se encontram em uma reta inclinada negativamente, e +1, todos formam uma reta de inclinação positiva, e que 0 não existe correlação. O valor de R, né, dessa correlação, próximo de 0, ele deve ser interpretado com cautela, pois não é uma evidência se há ou não relação forte, ou se existe ou não a ausência de uma relação linear nessas variáveis. Essas análises também foram realizadas utilizando as planilhas do Excel, né, da Microsoft, nos quais os dados eles foram inseridos e tratados conforme o procedimento de cálculo, né, da correlação de Pearson, como instrumento estatístico de verificação se existe ou não essa relação entre essas 2 variáveis, que no caso é o valor investido, né, com campanhas de prevenção e o número de casos no Brasil no período de 11 anos. Segundo em 2015, essa estratégia, né, na pesquisa, ela busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto. No que tange à natureza, a pesquisa foi aplicada porque tem como objetivo gerar conhecimentos, né, para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, onde envolve interesses locais ou paroquiais, dentro de um modelo que verifica se os gastos com essas campanhas estão gerando resultados diretos ou indiretos, se estão reduzindo os números de casos, se os valores de fato estão gerando resultados maiores no governo entre
sociedade, e a maneira, né, desse problema aponta para uma pesquisa quantitativa. Existem diferentes coeficientes de relação. Nós temos, né, P, nós temos o R. No caso, a gente vai usar a correlação de Pearson para medir esse grau de relação. E um dos coeficientes utilizados mais conhecidos é o de Pearson, é muito utilizado, né, pelos pesquisadores, por quem trata de estatística, obtido pela divisão da covariância entre duas variáveis, onde o produto de seus desvios padrões é sensível à relação linear entre essas duas variáveis. A fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, ela segue abaixo, onde x é igual ao número variável, né, de um número y que pertencente à variável de número 2, identificado por zx, e que é o desvio padrão de uma outra variável zy, que gera o desvio padrão da variável 2 de um número n de dados. Espera-se que com essa pesquisa nós possamos contribuir para elevar os níveis de aprovação na contribuição dos gastos com as campanhas e relacionar se esses resultados estão sendo positivos ou não na redução dos casos no Brasil, relacionar os investimentos em marketing, propaganda, à produtividade, se existe essa redução, né, ou aumento dos casos no Brasil. E também será possível compreender as experiências pedagógicas pioneiras ou não desenvolvidas em certas situações ou lugares para adequá-las a outras realidades. Nós temos, né, alguns estudos em alguns estados, cada estado tem uma particularidade tratando do vetor da dengue, né, Lima e outros procedimentos. E por meio do compartilhamento dessas experiências, é possível também solicitar práticas e construir um novo conhecimento. Após a coleta desses dados, com as campanhas, vai ser estabelecida, né, uma existência de correlação ou não entre essas duas variáveis. Então, nós temos aqui mais ou menos como é feito o cálculo, né, de correlação de Pearson. Nós temos a escala que vai de -1 a +1, passando por 0. E tanto na correlação negativa quanto na correlação positiva, nós podemos dizer se ela é forte ou fraca, né, de acordo com o Operdata 2021. Nós chegamos então aos nossos resultados, né? Nós temos o número de casos no Brasil nesse período de 11 anos, onde de 2009 até 2012 nós tivemos relativamente baixos números de casos no Brasil, né? Onde em 2010 tivemos cerca de 1 milhão de casos, né, dentro desses 4 anos. Contudo, de 2013 a 2016, nós tivemos um pico, uma pandemia da dengue no Brasil. Chegamos a quase 2 milhões de casos em 2015, foi o período onde o governo teve que investir bastante, né, tanto nas campanhas de prevenção quanto no combate direto à dengue no Brasil. Esse combate direto, esses recursos destinados aos combates diretos são equipe médica, profissionais de saúde, medicamentos, equipe de primeiros socorros, enfim, tudo que envolve a parte hospitalar e médica são esses gastos indiretos. Nós também temos os gastos indiretos, que é quando a pessoa deixa de ir ao trabalho, ou deixa de produzir um serviço no país, e a Sense Company, em 2018, ela diz que esses gastos indiretos geraram um déficit de mais de 1 milhão de perdas para o Brasil, né, relacionado a pessoa deixar de ir ao trabalho, de produzir algum serviço para o país. Nós temos também o número de casos notificados no Brasil no período de 2009 a 2019. Esses valores aqui foram tirados parte de jornais e fontes, né, de informações do país, e grande parte também do Ministério da Saúde. Nós encontramos algumas diferenças de dados, né? Esses do governo federal são os dados notificados, né, registrados. A gente sabe que pode ser muito mais, porque algumas pessoas sentem os sintomas, mas não procuram um posto de saúde para verificar se de caso estão ou não contaminadas com a dengue. Nós tivemos, então, cerca de... Desculpa, esqueci de passar o slide. Nós temos cerca, então, de 1 bilhão e 200 milhões investidos em campanhas no Brasil. Como eu falei anteriormente, esse número aí, ele deixa de ser totalmente transparente nos sites do governo federal. Se você entrar no site hoje da Transparência no Brasil, você não vai ver o detalhamento desses gastos. Ele diz que foi investido, mas ele não diz como foi, para onde foi.
quanto cada estado recebeu de fato, a gente entrou em contato com a ouvidoria do SUS, nós entramos em contato com o setor responsável pela dengue no Brasil e esses valores não foram revelados, né? Nós fizemos a pesquisa, identificamos esses valores através dos jornais, de alguns sites ligados ao Ministério da Saúde, mas a transparência exata nós não conseguimos obter durante todo o tempo de pesquisa. Então, nós chegamos, de fato, ao coeficiente de relação Pearson, né, a todos os dados dentro dessa pesquisa, onde, a partir dos dados, né, por meio da coleta de dados, da pesquisa feita com o valor investido nas campanhas, com o número de casos, ano após ano, nesse período de 11 anos, nós identificamos a quantidade de casos por ano, junto ao somatório, né, no período de 2009 a 2019, bem como a quantidade gasta em campanhas, né, de combate e prevenção à dengue. A gente levou em consideração só o valor gasto em campanha, não o valor total destinado à dengue no Brasil pelo governo federal. E através da soma do valor investido em campanhas junto ao número de casos, a gente tem aí a média X, que é a soma dos valores gastos com as campanhas, dividido pelo número de casos durante o período de 11 anos. Na média Y, nós temos, então, a soma dos valores, né, dos casos notificados, dividido pelo número de anos. São os valores que vocês podem ver através do quadro 1. Após calculado esse desvio, né, na relação da média de cada sujeito, no X e no Y, no caso, o valor investido e o número de casos, nós temos o desvio da média X, que ele é obtido através do número de casos por ano, dividido pela média X de cada variável. Depois nós temos também o desvio da média Y, que também utilizamos o mesmo cálculo, só que usando o número de casos por ano dividido pela média Y relacionado ao valor investido em campanha. Depois desse cálculo do desvio X entre X e Y, ocorre uma multiplicação, né, do desvio de X vezes o desvio de Y, e segue-se o cálculo de covariância. Esse cálculo é feito através da soma do desvio entre a multiplicação da variável x e y, né, desse desvio médio, e a partir disso a gente calcula a variância por meio do cálculo. Covariância é igual a 1 dividido por n menos 1, né, que é a soma dessa covariação, onde n é o número de anos da pesquisa, nesse caso 11 anos. Essa variância, cada sujeito é calculado pelo quadrado da diferença da média pelo valor absoluto, onde temos a fórmula da potência de x, que é o valor investido em campanhas menos a média do valor total elevado ao quadrado, e temos a potência y, que é o valor de número de casos por ano, menos a média do valor também elevado ao quadrado. A soma dessa variância, ela tem uma potência que vai de x e y, e é calculado pela forma soma da variância total, menos n dividido por n menos 1. E nós temos depois o desvio padrão, onde ele encontra-se a raiz da soma das variâncias x e y. Esse desvio padrão entre essas variâncias ele é igual a dx vezes dy da variância, e assim a gente encontra o valor da correlação R das variáveis x e y por meio do cálculo covariância dividido pelo valor de desvio médio de x mais desvio médio de y, e encontramos aí o valor de 0,33, confirmado através do cálculo automático na fórmula do Excel e também feito à mão, tanto por mim quanto pelo meu orientador. Esse valor, né, de Pearson aí de 0,33 indica que não tem uma correlação, mas essa correlação, na verdade, ela existe, né? Alguns autores identificam que ela existe, só que de maneira fraca, e com isso tem-se o coeficiente de relação de Pearson, ao qual ele apresenta os índices de monitoramento, visto que existe uma relação direta entre o valor investido em campanhas e o controle de combate. Não existe uma relação forte, mas ela ainda existe, mesmo que fraca. Nós temos aqui o gráfico de dispersão entre o valor investido, né, o número de casos. Nós notamos que os valores em azuis são os valores investidos em campanha e o laranjado são os números de casos. Então, a gente tem uma certa relação pequena entre esses valores. Isso é o que eu expliquei para vocês mais cedo, né, mais à frente, sobre os resultados. Essas são as médias que nós utilizamos, os cálculos.
e chegamos às nossas conclusões. Tendo visto o objetivo geral desse objetivo, né, identificou-se que não é possível determinar qualquer senso de covariação, mas alguns autores dizem que existe uma relação fraca entre as duas variáveis, e identificou-se ainda que o valor gasto em campanhas publicitárias de combate e prevenção à dengue no Brasil no período de 11 anos, bem como apresentou-se os resultados, né, dos números de casos notificados, que era um dos nossos objetivos específicos. Nós temos como sugestão um estudo das campanhas publicitárias, visto que muitos dos valores investidos foram bastante altos em alguns anos, contudo o número de casos também foi alto. Então a gente sugere que exista um estudo direto quanto a essas campanhas, se os cartazes, se a mensagem está sendo transmitida diretamente para a população. Notou-se ainda que existe uma falta de transparência por parte do governo federal e do Ministério da Saúde a respeito dos gastos envolvendo o combate à dengue e os vetores no Brasil, principalmente quando se pede detalhamento desses gastos, né, dos valores específicos, investimentos em campanhas, tudo isso está muito aberto no site. Tanto a ouvidoria do SUS como a assessoria de comunicação não retornaram às solicitações que nós fizemos durante um ano de pesquisa. E notou-se ainda que existem vários artigos que tratam a respeito da dengue, né, no Brasil, mas são feitos apenas em regiões específicas, eles não abordam a nível nacional as questões de dengue no Brasil. Por fim, reforçamos que apesar do resultado desse artigo, né, ele não defende que não possa existir investimentos em campanhas, mas que não há uma relação, ou que existe uma relação muito fraca entre o valor gasto com as campanhas e o número de casos no Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção. Essas são as nossas referências. E mais uma vez, muito obrigado. Ribamar, valiosíssima a sua pesquisa, eu achei muito interessante e me coloquei até numa situação de surpresa quanto ao número de casos, né? São muitos casos, 1,7 bilhões de casos, é coisa demais, né? Interessante porque a gente vê que nós temos um mecanismo de avaliação de custo-efetividade muito bem construído no Brasil, né? Temos aí a Conitec, que faz aí uma avaliação de custo-efetividade de tratamentos, né? E sendo que esse é um assunto tão importante que eu vi aí nos seus dados que chegamos a gastar aí 1,6 bilhões de reais em um ano, 1,2 bilhões de reais em um ano, né? Em 2021, né, que não faz parte dessa pesquisa, foi gasto 2,100 bilhões, né, de gastos no Brasil. Foi o ano que nós tivemos a pandemia, então os agentes públicos não puderam fazer aquela visita no mês de novembro nas casas, ir de casa em casa, e com isso foi investido esse valor. E acabou que nós tivemos assim um pico muito alto também da dengue no Brasil em 2021. Pois é, e interessante é que esse volume financeiro, né, ele equivale basicamente a até mais de 2 medicamentos de alto custo para tratar, para ser usados em cuidados de saúde, né? Então, assim, é impressionante. Você, na sua experiência, você acredita que... porque, assim, eu acredito não foi visível a correlação, né? Mas alguma correlação deve existir, porque a propaganda, o marketing, como você mesmo expôs, ela é muito representativa e ela gera desfechos, né? Você acredita que o tipo de propaganda, o tipo de meio de comunicação, ele pode ser melhorado para a gente ter uma métrica de correlação, né? E um indicador de que aquilo foi realmente vantajoso para o Sistema Único de Saúde. Você consegue enxergar isso? Após a submissão, né, do artigo, a gente fez novas pesquisas, então alguns autores eles dizem que existe uma relação pequena, né, uma correlação fraca entre o número investido em valores para as campanhas e o número de casos. Essa correlação de fato ela existe, só que pequena. Então a gente pesquisou também, não me recordo agora a autora, mas é de uma faculdade federal do Sul, Renata alguma coisa. Ela fez um artigo baseado em todas as campanhas da dengue no Brasil, no período de 2008 até 2019, mais ou menos. E ela analisa item por item das campanhas. A questão da cores, a questão do tema da campanha,
agentes usados, por exemplo, se são atores, cantores, se são pessoas públicas ou não. E tudo isso interfere de uma maneira positiva ou negativa a respeito da visão da sociedade no combate à dengue. Então, certas campanhas tiveram um alcance maior, né, na população, e outras nem tanto, de acordo com o material abordado, se foi usado somente jornal, se foi usado rádio, TV, enfim. Ela faz esse estudo bastante interessante a respeito disso. Então, muitas vezes nós tivemos um valor muito alto investido em campanha, mas o número de casos também foi muito alto, então fica a preocupação. Será que, de fato, essa propaganda foi feita com seriedade? Se as pessoas envolvidas nesse processo, né, sabiam o que estavam fazendo? Então, essa correlação ela existe, precisa só ser mais estudada, né, quanto a esses valores e o número de casos. Excelente ponto de vista, Ribamar. Muito obrigado pela sua contribuição. Acho que foi muito rico esse momento aí. Foi um momento de aprendizado, inclusive, para mim. Bom, agora vamos passar para o segundo artigo. Opções reais e diagnósticos relacionados de grupos não, na gestão hospitalar. A palestrante vai ser Milena de Cássia Rocha. Milena, a palavra é sua. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos, né, aqui presentes, também agradecer essa oportunidade de poder expor um pouquinho aqui desse conteúdo, né, para vocês. E como foi colocado, esse trabalho ele é intitulado Opções Reais e Diagnóstico Relacionado de Grupos na Gestão Hospitalar. Esse artigo ele foi desenvolvido, né, por mim e pelo professor Yuri, da Universidade, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Yuri da Universidade de Toronto, no Canadá. Para que a gente possa caminhar, né, aqui nesse momento, eu preciso fazer uma introdução que vai entrar em dois pontos distintos de duas áreas do conhecimento que são muito distintas uma das outras. A primeira delas é falar um pouquinho sobre o que é opções reais. Opções reais, ela é algo que vem ali de finanças, né, da gestão financeira. É muito utilizado hoje para avaliar investimentos em cenários de risco e é entendido pelos especialistas como sendo um direito, né? Mas não é uma obrigação que se tem de exercer ali determinada ação que está vinculada a algum ativo real ao longo do tempo. Como eu disse, é utilizado na área de análise de investimento. O grande foco é mitigar o risco, então a gente deixa de utilizar modelos determinísticos, ali como uma TIR, um VPL, uma TIREM, que acaba determinando e não considera mudanças de cenário ao longo do tempo. Então, baseado nessa lógica, né, opções reais, a gente tem a teoria de opções reais, que coloca para nós que para que a gente possa modelar uma opção real, é necessário que nesse contexto a gente tenha a irreversibilidade ali dos investimentos que são feitos, a gente tenha a incerteza, ou seja, a falta de informação, que acaba levando a gente não ter certeza que algo realmente vai acontecer, e a possibilidade de uma reavaliação ao longo do tempo. Baseado nesses três pilares, aqui a gente fala que uma opção real ela pode ser criada, né? Então precisa desses três requisitos ali no cenário para que a gente possa criar uma opção real. E nesse ponto a gente assume aqui que o ambiente em que essas decisões de investimento elas são tomadas, existem as incertezas e aí as opções reais elas são capazes de justamente mitigar os efeitos negativos dessa incerteza. Porque quando eu faço uma análise de investimento, eu considero possíveis alterações e esse cálculo, né, para nos ajudar a tomar a decisão de investir ou não, ele considera essas variações que podem acontecer. Do outro lado, nós temos um outro tema completamente diferente, né, de opções reais da área de finanças, que é o DRG. O DRG ele é um método usado para que a gente possa agrupar pacientes que apresentam características que são semelhantes, como, por exemplo, a idade, o sexo, a questão de consumo de recurso,
e até mesmo os diagnósticos ali que a pessoa venha a apresentar e até os procedimentos realizados. O DRG ele vem sendo utilizado no Brasil muito com viés mais de qualidade, né? Um pouco diferente do que os Estados Unidos, que foi o país que desenvolveu esse método, ele foca na questão de remuneração. Então, eu classifico para que eu possa ter um parâmetro, para que o plano possa fazer um pagamento, né, dado aquela característica, aquelas variáveis ali, ele possa pagar pela prestação de serviço, né, pelo aquele produto hospitalar que foi gerado. Então, é um método, como eu falei, foi criado com o intuito de pagamento, mas no Brasil a gente vê muito a aplicação dele para a qualidade, para que eu possa mensurar a qualidade, tempo de internação e mais nesse viés. E ele é um modelo que a gente pode, né, quando a gente avalia as características de algo, de ferramentas que são determinísticas, a gente acaba considerando que o DRG ele também é determinístico. Então, quando um paciente ele é colocado naquele grupo, tem aquelas características, né? E eu considero, no caso, se for para pagamento, um valor fixo que acaba, claro, pode ter uma dispersão ali, mas não se considera as possíveis variações que esse paciente pode vir a sofrer ao longo do tratamento e que vai, consequentemente, impactar tanto no prazo de internação desse paciente, quanto também na questão da remuneração em relação àquele serviço prestado. Então, a gente também verificou que no ambiente onde que acontece, né, os atendimentos e os serviços da área de saúde ali, a gente observa essa incerteza. Um paciente que, no momento que a gente até chama aqui na nossa pesquisa de T1, que é o momento inicial que ele entra, pode acontecer diversas situações ali e que essa classificação, de certa forma, ela não vai conseguir ali considerar. Então, a gente observa que esse método ele não considera essa incerteza. Baseado nisso, né, nós verificamos como que é esse ambiente em que esse produto hospitalar ele é desenvolvido, e a gente conseguiu observar na prática diária dos profissionais e das pessoas que ali atuam, que esse cenário, né, a gente consegue identificar a irreversibilidade do investimento no tratamento do paciente, porque é algo que já foi ministrado, que foi aplicado ali naquele tratamento, não tem como eu reaver aquilo. A gente consegue observar ali uma incerteza, como eu disse, no momento que esse paciente ele é internado, ali que ele chega nesse momento inicial, podem acontecer diversas situações ao longo do tratamento dele, e claro que isso vai depender de cada especialidade, mas é que a gente não tem conhecimento, que a gente, né, que o médico, os enfermeiros, os profissionais que eles estão atuando, eles podem ser surpreendidos com alguma condição desse paciente que vai afetar diretamente o tratamento que foi iniciado ou que se pensou. Então, a gente identifica que existe uma incerteza ali nesse momento. E a gente tem, sim, uma possibilidade de reavaliação das informações desses cenários futuros, que é uma das coisas, né, que geralmente nos tratamentos, os profissionais ali de saúde, eles estão em constante avaliação via exames ou via novas análises ali para poder obter o cenário atual desse paciente e tomar decisões em relação ao tratamento que vai sendo oferecido. Então, quando a gente observa que que existem nesse cenário onde o produto hospitalar ele é desenvolvido, nós conseguimos identificar esses 3 requisitos que são bases lá, como eu falei para vocês, de uma análise de investimento, que é base para a criação de uma opção real, a gente aqui percebeu que talvez nós poderíamos ali modelar opções reais e pensar e trazer a ideia de opções reais ligadas a um tratamento de um paciente. Isso seria pertinente e de ser considerado quando a gente está falando de um agrupamento, né? Isso já foi detectado na parte de tratamento por 2 autores,
o Dreyfus e o Smith em 2007 e também pelo Myers e o Hess em 2012. Então, baseado nesses dois trabalhos também, a gente constatou essa observação. Então, a gente passou aqui para modelar opções, né, nos tratamentos que são ali desenvolvidos nesses pacientes e buscando incluir nesse, se eu consigo modelar essas opções reais nesse tratamento, eu posso colocar essa ideia dentro de um agrupamento. E foi isso que a gente tentou aqui fazer. Nós pegamos uma amostra de pacientes que tiveram como o diagnóstico principal o infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes, né, que nós tivemos acesso à amostra, eles representam ali uma amostra que veio do Hospital da Previdência Social do Estado de Minas Gerais. Foram em torno de 659 prontuários analisados, desde 2013 a 2018, e com isso nós focamos nos pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio. No DRG, o infarto agudo do miocárdio, ele representa, né, ali, ele está vinculado aos DRGs 280, 281, 282, 283, 284, 285. O que vai diferir é o que nós chamamos de grau de comorbidade ali, porque alguns, né, vão ter uma comorbidade, o MCC é o com maior comorbidade, o CC é com comorbidade média, e o CC/MCC é o que a gente considera um pouco mais leve ali. Também uma outra coisa desculpa, é o without, desculpa, tá aqui em inglês, mas é o without, sem comorbidade, que é o grau mais leve. E também uma das coisas que é considerado pelo DRG nessa classificação, além da comorbidade, também é a forma de alta. Se o paciente teve alta, por isso que a gente vai ter 2 de cada tipo de comorbidade, se o paciente ele teve alta e foi para casa, ou se ele veio a óbito. Então, o DRG acaba separando por também pelo tipo, além da comorbidade, também pelo tipo de alta. Então, o que nós fizemos? A primeira coisa foi agrupar. Nós temos sistemas hoje que fazem os agrupamentos, né? Você inclui ali as informações e ele acaba proporcionando qual que é o grau qual que é o DRG que aquele paciente ele faz parte. E nós aqui fizemos o trabalho sem utilizar nenhum software, foi utilizado planilhas, uma macro de Excel, para que a gente pudesse agrupar esses pacientes seguindo a mesma lógica, pelas combinações de diagnósticos que já são dadas pelo DRG ali. Então, nós agrupamos esses pacientes, esses 659, pela gravidade. Com isso, nós chegamos com 83 casos com maior complexidade, 70 casos com a complexidade mediana e 506 casos que foram considerados com um grau de complexidade menor. Depois disso, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o agrupamento, como eu falei, pelos pacientes que tiveram alta e foram para casa e pelos pacientes que, infelizmente, vieram a óbito. E com isso, a gente chegou nos números de 53 pacientes ali para o DRG 280, 30 pacientes para o DRG 283, que a alta, né, eles têm a maior complexidade, mas o 280, ele foi para casa, né, ali a alta foi, que a gente chama aqui no Alive, né, vida, que ele a vida não foi ceifada, né, não teve o óbito, e no caso do 283 é quando houve o óbito. E assim nós fizemos para todos os outros DRGs e chegamos nesses agrupamentos que eram os mesmos, que depois a gente testou que no sistema foi feito pelo sistema, também nós chegamos no mesmo número de agrupamentos. Isso o DRG normalmente já faz, né? Quem trabalha aí na área de agrupamento de pacientes que tem conhecimento do DRG sabe que isso ele já faz. Só que a gente tentou trazer aqui a ideia das opções reais. E como que nós fizemos isso? A partir desse momento ali que nós já agrupamos, nós buscamos fazer uma análise de cenário desses pacientes,
tentando entender qual que foi o caminho que esses pacientes que estavam no DRG 280, onde aqui a gente coloca que ele tem a maior complexidade, né? E que ele teve alta para casa, qual que foi o caminho percorrido por ele ao longo do período que ele ficou internado. E assim nós fizemos para cada um dos DRGs, dos pacientes dentro do grupo. Quando a gente fez essa análise, nós observamos que por mais que nós tínhamos aqui 53 pacientes que estavam agrupados em numa classificação onde o grau de comorbidade dele era mais complexo, eles não seguiram o mesmo caminho quando começou o tratamento. Eu tive variações, ou seja, a gente considerou isso como cenários. E ali nós vimos que nesse DRG nós tivemos 24 cenários diferentes. No DRG 281 foram 16 cenários diferentes. E assim nós fizemos essa análise de cenário em todos esses grupos. E aqui nós observamos o seguinte, que por mais que ele seja classificado em o mesmo grupo, que ali a gente entende que existe uma homogeneidade nessas características, no momento do tratamento, ele pode seguir um caminho diferente. Ou seja, o paciente do mesmo grupo, eles podem seguir esses caminhos diferentes e isso, consequentemente, vai impactar tanto no prazo de internação dele, quanto na questão de consumo de recursos. E aí, o que a gente observou? Que tinha pacientes que estavam com um maior nível de criticidade durante o momento ali da internação, mas que ele passou por cenários muito simples e que consumiram um recurso menor. E da mesma forma, nós vimos pacientes que estavam classificados em um grau de criticidade menor, mas que ficou hospitalizado muito mais tempo e que consumiu muito mais recurso. Baseado nisso, a gente também prosseguiu na ideia da tomada de decisão nesses cenários, né? A gente pegou quais que eram os tipos de alta ali, onde a gente tinha, né, a questão de se ele vai evoluir para um cenário mais positivo, ou se a evolução dele é negativa, ou se não teve nenhuma mudança no quadro dele clínico. E isso também já foi trazido pelo Driffield e pelo Smith. E aí, baseado nessas situações do paciente que já foram relatadas por esses autores, nós linkamos com a decisão do médico. O médico, ele no momento ali, ele pode tanto dar alta para o paciente, ele pode tanto fazer uma intervenção, caso seja necessário, dada essa mudança do quadro do paciente, ou ele pode simplesmente acompanhar. Então, baseado nessas decisões que nós observamos no dia a dia do tratamento, nós linkamos isso com a questão da evolução. Então, se existe uma alta, é porque houve, para nós aqui, a gente considerou como sendo uma evolução positiva, e aí, claro, baseado na questão da gestão, porque ele vai, né, ele foi para casa, então cessa o consumo de recurso e tudo mais. Então, por isso que a gente considera como evolução positiva. Se a intervenção, a gente entende que houve uma evolução negativa, por isso que vai haver uma intervenção, então vai haver consumo de recurso. E se não houve nenhuma evolução, ele simplesmente monitora, ele acompanha. Baseado nisso, nós criamos uma árvore, né? Ali umas árvores com vários viés, que a gente chama de multinomial aqui, porque a gente fez uma comparação com a questão do investimento. Porque na tomada de decisão de investimento, eu preciso definir se eu vou investir agora ou se eu vou esperar. E no caso do médico, ele precisa entender, né, tomar uma decisão se ele vai monitorar, ou seja, se ele vai esperar ou se ele vai intervir, ou seja, se ele vai, no nosso caso de investimento, se ele vai investir. E a gente ainda considerou uma outra variável, peço até desculpa porque na tradução ficou errado, mas que é o da alta, né? Porque ele também precisa tomar essa decisão da alta. Então, a gente só relatou aqui o que já acontece no ambiente hospitalar e trouxemos isso para uma árvore que apresenta as probabilidades em cada um desses cenários. E com base nisso, nós fizemos a incorporação lá no DRG, né,
flexibilidade, dessas possibilidades de tomada de decisão. Então, o paciente que ele está ali aqui como exemplo, no DRG 280, ele pode ser monitorado, ele pode ter intervenção e ele pode também ter uma alta. E em cada momento nós vamos ter uma probabilidade de ocorrência desses 3 cenários. Então, baseado nisso tudo, no exercício da opção, se vai haver o investimento, vai ser necessário ali realizar uma intervenção. Se o médico, baseado no seu conhecimento técnico e tático, ele entende, né, que é fundamental o que vai ser a tomada de decisão, mas isso vai ser baseado, como eu falei, nesse conhecimento técnico e tático. Para ele tomar a decisão de intervir, é também baseado nesse conhecimento. E para nós aqui, essas opções de intervir, elas estão ligadas diretamente à condição clínica do paciente e que não deve ser uma escolha, né, baseada na questão mesmo financeira. Então, ali a decisão de intervir na área médica, às vezes ela vai passar por algo que muda, né, mesmo depois dessa tomada de decisão, por causa dessa incerteza. Então, pessoal, eu sei que meu tempo está um pouquinho corrido aqui, só para fechar aqui, baseado nisso, nós criamos a árvore também, com todas as possibilidades que tem de intervenção, que tiveram de intervenção, de monitoramento, até ele ser, né, haver ali a alta desse paciente. Feito tudo isso, né, então, para cada DRG, nós criamos essas árvores multinomiais, então a gente consegue ter tanto a probabilidade quanto o consumo de recurso ali. E com isso, nós criamos as faixas mínimas, as faixas mínimas de valores e as faixas, quanto que de consumo de recurso ele vai ter em cada momento da internação. Então, no valor mínimo, quanto que seria o valor máximo, quanto que seria a média e quanto que seria o desvio padrão desse consumo. Bem, só para a gente fechar aqui, até mesmo por causa da questão do tempo, né? Isso foi algo que, para nós, quando nós chegamos nessas conclusões, nós observamos que se a gente incorpora essa análise, a gente considera a questão da flexibilidade gerencial que o médico vai vir a ter, né, ali, trazendo isso da análise de investimento, a gente consegue trazer uma ideia de que no tratamento, que é o que já acontece na prática, aquele tratamento ele pode ser mudado. E isso para o gestor hospitalar é extremamente importante, porque ele consegue fazer algumas previsões. Ele consegue ter uma ideia de quanto de consumo de recurso que determinado paciente que está agrupado em um determinado DRG, até quanto ele pode consumir de recurso e qual é a probabilidade de consumo desse recurso. Então, eu falo que isso é um dos grandes pontos principais aqui para nós, e baseado nisso, a gente conseguiu ali replicar para todos aqueles DRGs, onde a gente consegue ter um DRG que não é tão determinístico. Ele considera essa possibilidade de alteração. Então, com isso, a gente cria um intervalo mesmo de confiança, onde eu vou ter ali um desvio entre de quanto tempo que ele vai ficar internado e quanto de recurso que ele vai consumir. Com base nisso, a gente, né, faz uma junção tanto da teoria de opções reais, que é uma coisa da área de finanças, de análise de investimento, com o agrupamento de pacientes, que é algo utilizado na gestão hospitalar e que a gente viu que pode vir a trazer algum ganho para o gestor hospitalar. É isso, peço desculpas aqui pelo tempo, tá, gente? E agradeço a todos vocês. Milena, você está dentro do tempo, foi justo. Achei brilhante o seu trabalho, porque você trouxe, né, um conhecimento de uma área de conhecimento, né, que você mesmo colocou agora no finalzinho, da área de investimentos, do mercado, de ações e tudo, para o ambiente da saúde, né? Isso não deixa de ser uma inovação, né? Que conversa com o tema do seminário hoje, né? Achei brilhante. Nesse campo, né? Na verdade, de outros também, a gente lida com mais incertezas do que certezas, né? E fazer uma avaliação mais concisa, com prognóstico, mais que dá uma perspectiva de um resultado mais real, isso é muito, muito bacana.
as opções reais, eu acho que ela chega, não deixa de ser uma teoria da complexidade, né? Nós temos um quadro, né, cujo acontecimento ele torna o outro acontecimento mais provável ou menos provável, né? Sim, sim. Eu fiquei com algumas dúvidas, porque isso é interessante para o campo financeiro. Então, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira você colocou em um momento da apresentação que a metodologia ela não impacta na intervenção, né? Se o paciente precisar de uma intervenção, essa intervenção vai ocorrer. No seu ponto de vista, você acha que com a aplicação dessa metodologia e ao longo do tempo, poderia haver uma inversão, né, olha, aquele paciente ele vai me custar mais caro, e de repente as intervenções são menos presentes nos quadros? O que você enxerga nesse ponto? Olha, toda ferramenta, né, tudo que a gente cria e que é aplicável na prática, ele pode correr esse risco, né? De você chegar ali e ter um outro olhar, e até mesmo para gestão nesse sentido, de entender. O que a gente tentou aqui, sabe, Matheus, foi trazer relatar o que já é feito na prática. Como você mesmo começou falando muito bem, existe muita incerteza. Tanto que na área de teoria de opções reais, a gente usa, o pessoal que aplica muito essa lógica de raciocínio, trabalha muito na parte de recursos naturais. A gente hoje tem um grande foco de pesquisa nisso na Universidade Federal, não, na Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, não, na PUC do Rio de Janeiro, desculpa, que é um grupo muito focado, e eles só pesquisam muito focado em recursos naturais, em projetos de recursos naturais, que é o que eles acabam chamando de eles falam que ali é um black block, uma black box, que é a tal caixa preta, que você vai começar e você não sabe o que vai acontecer. Uhum. E no ambiente hospitalar, a gente tem a mesma coisa. Quando um paciente ele chega, olha, eu tô com uma dor em tal parte, ou aconteceu isso ou aquilo. E na hora que você começa ali, você pode ter intervenções que já se foi pensadas, mas também até conversamos muito com médicos, com pessoas que acabam atendendo, e eles falam, olha, às vezes ele na mesa, durante um procedimento, eu talvez vou ter que fazer algo que não foi pensado, que não foi nem planejado, que se eu não fizer, ele vai vir a óbito. Então, a questão da vida nesse cenário, ela passa muito até pelas essas decisões do que intervir e como intervir. E aí a gente sabe que é o seguinte, uma coisa é o que está acontecendo ali no momento do tratamento, outra é do gestor hospitalar que está lá, né? No outro ambiente e pensando como que ele vai ter que viabilizar tudo isso. Então, considerar essas intervenções, claro que a gente sabe que quanto mais o modelo ele é como que eu falo? Na medida que a gente vai utilizando e que vai aumentando a amostra, a gente vai conseguindo ter acertar mais, né, as predições, porque é um modelo totalmente preditivo. Tanto que o DRG nos Estados Unidos, quando ele foi implementado, se tinha uma dificuldade de migrar de uma área para outra, porque você precisava de ter uma amostra, porque o paciente ele muda, as características mudam de uma região para outra. Então, você tem uma série de coisas ali que podem tornar aquilo um pouco mais difícil na aplicação. Mas, quanto mais a gente vai utilizando, a gente vai tendo uma noção maior do que está acontecendo. E foi isso que a gente acabou vendo. Então, assim, as intervenções, ela vai acontecer no dia a dia, ela já acontece no dia a dia do médico, ele tem que fazer, porque a gente está aqui para salvar uma vida, né? Eu aprendi muito com o professor Márcio Augusto, ele fala assim, olha, todo mundo que é gestor hospitalar, ele tem que ir no hospital e ele tem que ver, porque ali nós não estamos, a decisão, ela está muito vinculada à dor e sofrimento, a gente tem que reduzir a dor e o sofrimento. Então, é claro que a gente tenta prever algumas coisas que às vezes não vão ser, não tem como prever totalmente, mas quanto mais a gente tiver de amostra, a gente consegue, de certa forma, entender e melhorar o modelo para que essas intervenções que sejam colocadas ali, elas sejam mais pontuais e consigam oferecer ao gestor informações mais pontuais para a gestão e para proporcionar essas intervenções de acontecerem. Muito legal. A segunda pergunta, Milena, é em relação
as questões práticas de aplicação do algoritmo mesmo, né? Uhum. Você chegou até meio que sinalizar aí uma aplicação nos Estados Unidos, né? Tem algum lugar já no mundo que é aplicado, né, esse algoritmo no ambiente hospitalar? E qual que é a expectativa de aplicarmos isso numa... Você fez aí o estudo, ou de repente numa escala piloto, ou mesmo na prática, na rotina hospitalar. Tem alguma expectativa disso? Sim. Então, o DRG, da forma até o agrupamento, até chegar ali nos 200, na hora que a gente agrupa no grupo sem as análises de cenário, ela já existe. Como eu coloquei, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. A gente tem no Brasil a utilização, se eu não me engano, até a rede FEMIGS vem utilizando o DRG ali. Na prática, né, colocou o hospital do Ipseng, ele utiliza o DRG. Eu não tenho conhecimento na FEMIG como que essa aplicação está sendo feita, mas na época que eu fiz o estudo, que a gente usou a amostra do Hospital do Ipseng, ela era usada unicamente com foco de qualidade. Um pouco diferente do que já é aplicado lá fora, como eu falei. Estados Unidos, quem criou esse modelo, quem criou o algoritmo, foi um plano de saúde, porque para que ele pudesse colocar ali os pagamentos, né? Colocar uma tabelinha, criar uma tabelinha de remuneração para os seus prestadores de serviço. Então, foi criado com esse intuito. Obviamente que depois, isso já tem alguns anos, ele veio sofrendo algumas variações, e aqui no Brasil, como eu falei, ele tem um foco mais de qualidade, até mesmo porque quem trouxe ele para o Brasil, até onde eu sei, as pesquisas, foi um médico, né, que trabalha mais com a área de qualidade na área da saúde. O que a gente fez, eu ainda desconheço. E eu sei também que a 3M ela tem um software que também proporciona fazer esse agrupamento, e teve até alguns pesquisadores que eu cheguei a conversar, que pesquisaram antes de mim, que usaram o software da 3M para agrupar. O que a gente tentou fazer foi algo assim, aqui eu não tenho software, eu não tenho isso, como é que eu posso fazer sem eu ter esse software? Então, nós pegamos uma planilha de Excel, que eu acho que aí entra um pouco a veia do gestor, porque hoje não adianta nada eu criar nenhum modelo complexo que ele não seja aplicável facilmente. O gestor, modelos mais complexos que o gestor tem dificuldade, ele tende a deixar de lado. Não que ele não veja valor, mas por uma questão mesmo técnica. Então, o que nós fizemos? A gente fez um piloto mesmo, como você colocou, Matheus. A gente pegou uma planilha de Excel, a gente entendeu as combinações ali e rodamos isso ali dentro, né, de uma planilha, criamos uma macro para isso e rodamos com uma amostra que a gente está extrapolando ela. Agora a gente pegou a gente rodou com infarto agudo do miocárdio. Agora a gente já está indo para outro tipo de patologia para a gente ver se realmente essa análise ela faz sentido. Porque pode ser que para alguns tipos de comorbidade ou tipos, né, de diagnósticos não vai ser tão interessante, né? Mas a gente tem a ideia de continuar o desenvolvimento disso, estamos avançando para o desenvolvimento, mas esse foi um piloto para a gente ver, olha, tem lógica? Agrega algo para a gente poder dar sequência. Excelente trabalho, Milena. Quero agradecer aos dois palestrantes, né, que brilhantaram a minha tarde. Foi muito interessante os temas. Eu convido a todos e a todas a participar, né, da nossa próximo painel internacional, que são os desafios para a cooperação internacional no setor da saúde. Então, vamos ter ilustres palestrantes também, e que vão fazer um fechamento do seminário com louvor. Agradeço a todos, agradeço a equipe, né, de organização que fizeram os convites, e obrigado, e um bom final de tarde com esse painel que vamos acompanhar. Obrigado. Obrigado, boa tarde.